Oi, gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um encontro do Café com Solução aqui comigo na Semarp. Nós estamos na série, nas últimas semanas, nós criamos uma série chamada Educando para a Paz, que nasce, né? Essa ideia da série nasce com um programa que a gente tem na Semarp chamado Educando para a Paz, que é um programa voltado para escolas públicas e particulares. E é um trabalho que procura desenvolver competências socioemocionais, né, nas crianças e adolescentes e criar um ambiente e relações mais pacíficas entre gestão, educadores, alunos, professores, famílias, melhorar todas as relações que são tão múltiplas dentro desse ambiente escolar e ajudar, né, entregar recursos para essas crianças e adolescentes conseguirem lidar com as suas demandas, com as suas dificuldades, enfrentá-las e a partir disso se sentirem seguras e pertencentes também para conseguir compartilhar aquilo que tem de melhor, que são os talentos que todos nós carregamos em nós e tudo aquilo que a gente tem de potência, que cada um de nós seres humanos tem de potência e que pode contribuir de forma significativa, né, com a sociedade e com o mundo, com o grupo em que eu estou inserido. E a partir desse programa nasceu a ideia da gente trazer uma série para conversar sobre isso. Nós já passamos por alguns episódios, hoje é o nosso quarto encontro da série Educando para a Paz. E hoje eu trouxe um tema que me chama muito a atenção no espaço escolar e na nossa vida como um todo, porque não é algo que faz parte só da vida das crianças e dos adolescentes e não é algo que a meu ver, prejudica só crianças e adolescentes, mas a todos nós. É algo que limita as nossas capacidades, que é o medo e a culpa. Nós vamos falar sobre o medo e a culpa dentro desse contexto de relacionamento, de conflitos que fazem parte dos relacionamentos humanos e como é que a gente direciona tudo isso, como é que a gente entende esses sentimentos, como é que a gente olha para isso de uma forma que a gente consiga extrair o melhor e se desenvolver, né, como seres humanos e conseguir melhorar as relações, melhorar a forma como a gente lida com as nossas questões, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades. E até mesmo a forma como a gente toma decisão, né? Então, essa é a proposta. E o que eu acho importante, assim, a gente conversar dentro desse contexto, dessa abordagem do medo e da culpa, é o quanto ele pode ser limitador e o quanto isso faz parte de nós, o quanto o medo e a culpa estão presentes de uma forma intensa em todos nós e entender por que eles estão tão intensos em nós, assim, por que nós temos tanto medo. E aqui eu queria só abrir um parênteses para dizer que eu não falo sobre o medo positivo, sobre aquele medo que é importante para nos alertar sobre os perigos, né? E que é aquele sentimento que nos protege, porque o medo também tem essa abordagem. Ele também ocupa um lugar de proteção, porque o medo é algo que desperta um estado de alerta, nos coloca atentos diante de alguma situação, para que nós possamos entender melhor se aquilo nos coloca em risco ou não e tomar uma decisão consciente e assertiva. Então, nessa abordagem, o medo tem um lugar muito importante e que precisa existir, né? Então é importantíssimo o medo estar conosco, ocupando este lugar de alerta, ocupando este lugar de proteção, de algo que nos protege, que nos coloca em estado de alerta, nos protegendo de situações
que nos colocaria em risco. Risco da nossa integridade física, emocional, enfim, em todas as esferas. Mas aqui a proposta é falar sobre o medo do julgamento, sobre a vergonha, sobre o medo inibidor dos nossos talentos, das nossas capacidades e das nossas competências, sobre o medo de mostrar as nossas vulnerabilidades, sobre esse medo que nos limita, que nos amordaça, que nos amarra, que nos acorrenta. É essa a abordagem do medo que eu queria trazer hoje para nossa reflexão. Neste lugar de algo que tira a nossa potência, que nos enfraquece como seres humanos, que enfraquece as competências que nós temos, que enfraquecem os talentos que todos nós carregamos em nós, que enfraquece tudo aquilo que nós temos para entregar para o outro. Porque eu gosto de dizer sempre, e vou reprisar isso ainda muitas vezes, que todos nós temos algo a ensinar, todos nós temos com o que contribuir, assim como temos para aprender. Então, em nós seres humanos existe muita riqueza e que muitas vezes passa uma vida sem ser explorada, que passa fechada dentro da gente, porque nos faltou coragem de expor o nosso interior, as nossas vulnerabilidades, aquilo que a gente carrega dentro de nós. E que por medo do julgamento, por medo de errar, por medo de ser apontado, por medo de humilhação, por medo do constrangimento, e tudo isso atrelado ao julgamento, aos rótulos que nós vamos dando. Então é sobre isso, é sobre o medo nessa abordagem que eu gostaria de falar hoje. E a culpa, que a meu ver anda ali de mãozinha dada com medo, porque a culpa também tem esse lugar de nos inibir, de nos limitar, e mais do que isso, de punir, é uma autopunição. A culpa, ela é uma autopunição. Então, quando a gente carrega a culpa, nós ficamos presos no passado, nós ficamos presos àquilo que aconteceu. E ficamos impedidos de olhar para frente e utilizar aquilo que nos aconteceu como força para que a gente faça diferente, como energia, como nutrição, como aprendizado. E aí a gente caminha para um olhar mais positivo sobre tudo isso, sobre aquilo que nos acontece, sobre os erros que a gente comete. E eu vejo que isso é muito potente, esse pensamento, essa reflexão, e essa abordagem com as crianças e com os adolescentes, agora trazendo para o contexto da escola, porque nós carregamos aquilo que nos foi ensinado. A nossa mente e a nossa programação mental, que é responsável pelas nossas atitudes, que é responsável pelo que sentimos, toda essa memória que nós temos registrada ali no nosso HDzinho, né? É o que conduz os nossos sentimentos, é o que produz as nossas atitudes. Os nossos pensamentos produzem os nossos sentimentos, que produzem as nossas ações. E esses pensamentos, eles estão atrelados, totalmente atrelados à nossa programação mental, ao nosso mindset, aquilo que nós carregamos. E o que nós carregamos é o que nós aprendemos. É que aquilo que no decorrer da nossa vida nos foi dito, nos foi ensinado, que vimos acontecer, que experimentamos e que vivenciamos. Então, se nós entregamos para as nossas crianças e para os nossos adolescentes um novo olhar sobre tudo isso, um novo olhar sobre erro, sobre culpa, sobre medo, elas terão outros recursos, elas terão na memória delas outros recursos que gerarão outros sentimentos. E aí a gente consegue
levar uma educação positiva, uma educação que agrega, uma educação que produz, uma educação que consegue extrair o que há de melhor nessas pessoas que estão em construção, nesses seres humanos que estão em construção, que não são ainda, que estão apenas. E teremos adultos mais saudáveis, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente. E adultos saudáveis conseguem entregar muito mais, conseguem colocar para fora os seus talentos, conseguem encontrar propósito naquilo que fazem, conseguem fazer o que fazem com alegria, com vontade, com força, com energia. Constroem ao invés de destruir. E é essa a proposta. Por isso, nesse contexto escolar, isso ainda se torna mais importante de ser falado, de ser refletido, de ser conduzido. Porque o medo começa lá na infância. Esses medos que a gente vai carregando no curso da vida, eles começam lá. Essa culpa começa lá. Por que a gente se culpa tanto por tudo o tempo todo? A gente se condena, se julga, né? Esse julgamento, essa condenação, essa punição que a gente vê na sociedade, essa forma de educar punindo, em todos os contextos, vem da gente com nós, de nós com nós mesmos, né? Nós agimos assim com nós mesmos e aí pensamos que assim também é o que dá certo lá fora. Mas vamos começar avaliando com a gente. É bom, a gente se sente bem e faz bem sentir esse medo do julgamento, de ser apontado, essa vergonha que nos acompanha. Eu gosto muito dos livros da Brené Brown, porque ela traz, né, nas obras dela, as pesquisas dela, né, sobre a vergonha, sobre a perfeição, sobre a imperfeição, sobre quanto a gente fica preso à perfeição, ao acerto, e o quanto a gente não consegue lidar com o erro, que é humano, é natural do ser humano e é natural do desenvolvimento humano. Porque a gente não vai procurar outros caminhos se a gente estiver só acertando. É o erro que amplia o nosso olhar. É o erro que nos coloca para refletir. E cada um de nós, dentro da nossa humanidade, porque nós não somos máquinas, então nós vamos errar, faz parte da nossa jornada. Nós vamos errar. Vamos acolher, vamos nos acolher quando isso acontece. E a Brené Brown fala muito sobre isso. A gente tem vergonha dos nossos erros, a gente tem vergonha muitas vezes de expor nossos talentos por medo do que vão pensar a respeito daquilo. De que forma que vai ser recepcionado pelo outro. Eu vou receber aplausos ou vaias? Com medo da vaia, eu não coloco o que eu tenho de melhor para fora. E somos seres criativos, produtivos, inteligentes, que temos muito para entregar e para acrescentar para o mundo. Quantos talentos são perdidos nessa vida? Quantos talentos não são descobertos? Nem pelos seus titulares e menos ainda pelo mundo, porque se o próprio dono daqueles talentos não consegue os perceber, como é que as outras pessoas vão poder desfrutar desse talento, né? E por que isso acontece? Tá sempre muito associado a esse julgamento, a esse lugar de perfeição, de que não tem, de não ter espaço para o erro, de não ter espaço para o acolhimento, de não ter espaço por tá tudo bem, faz parte. Nós erramos e agora a gente pode olhar para isso que nos aconteceu. A gente pode olhar
para esses resultados e para essas consequências dessa postura, desse agir que eu tive, desse pensamento ou dessa fala, quais foram os resultados que isso me trouxe, quais foram as consequências que isso me trouxe, e a partir dessa percepção e dessa observação entender o que isso pode trazer de bom para mim, o que eu posso aprender com isso, de forma que isso me agregue, que eu me desenvolva mais, que eu evolua. Então nós trazemos essa imperfeição num lugar possível e de acolhimento, de que tá tudo bem, porque é assim com todo mundo. Não existe ser humano que não erra. Mas nós estamos o tempo todo apontando o dedo para os erros. E sempre num discurso de que não deveria ter agido assim, não deveria ter feito assado, e que isso tá errado, e quem faz assim é aquilo, e aí vem os rótulos, e as pessoas são colocadas dentro de caixinhas, e vivemos assim, amordaçados em nós mesmos, carregando correntes e impedidos de dar o nosso melhor. Criamos grades e armaduras que inibem esse acesso de nós com nós mesmos, e depois armaduras externas que nos impedem de acessar os outros e os outros de nos acessarem. E o medo e a culpa, eles estão muito associados, diretamente associados, e impactam diretamente em tudo isso. Porque eles são esses inibidores. É esse medo, é essa vergonha que nos impede de ir além, que nos impede de dar um outro passo, que nos impede de colocar aquilo que sentimos com verdade. Nós estamos sempre procurando um jeitinho de preparar as palavras, sempre buscando um jeitinho de maquiar aquilo que sentimos de verdade para trazer de uma forma que caiba no mundo e dentro daquilo que caminha no certo, no errado e nas caixinhas. Olha o quanto isso é aprisionante. Olha o quanto tudo isso é inibidor. Olha o quanto tudo isso acorrenta, amordaça e traz um sentimento de mal-estar. Quando a gente faz uma reflexão desse medo e dessa culpa nosso com a gente mesmo, quando a gente falha em alguma coisa assim, que a gente fica se penalizando, meu Deus, mas por que eu não fiz diferente? Por que eu falei isso? Ou por que eu escolhi esse caminho? Olha as consequências que eu tô sofrendo. Isso trouxe todos esses problemas pra minha vida. E aí eu não consigo sair disso, e agora eu tô num ciclo vicioso, tudo por conta daquela atitude que eu tive lá atrás. Por que eu fui tomar essa atitude? E a gente fica nisso, nos porquês. Por que eu tomei essa atitude? Por que eu não fiz diferente? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? E é paralisante. Essa sensação que vocês têm de estar paralisado, ancorado, e não conseguir se movimentar para fazer e construir algo diferente a partir daquilo, sair do ciclo vicioso, encontrar um outro caminho. E olha só como vai melhorando até o semblante conforme eu vou falando. Quando a gente consegue encontrar o nosso propósito, quando a gente consegue descobrir o nosso talento e trazer ele para fora, a gente consegue trabalhar com alegria, trabalhar com disposição, trabalhar com leveza. É uma delícia acordar para fazer aquilo que a gente gosta, para fazer aquilo que a gente sabe, para fazer aquilo que já é natural, orgânico nosso. A gente vai aprimorando as nossas habilidades, claro. A gente não para nunca de estudar, a gente não para nunca de acrescentar, de trazer mais elementos. Mas quando nós trabalhamos com aquilo que
já é o nosso talento, já é uma habilidade que está em nós, é muito diferente. Tudo flui. Nós vamos criando as nossas conexões e as coisas vão se desenvolvendo e vão acontecendo de uma forma natural. Mas por quê? Porque nós estamos ali conscientes de quais são os nossos talentos, da potência deles, e aí nós vamos só lapidando para entregar isso para o mundo. A gente vai percebendo isso já na infância, né? Tem a criança que tem uma habilidade com as mãos para trabalhos manuais, para construir coisas, assim, para desenvolver coisas a partir das mãos. Tem crianças que têm uma afinidade com os textos, com as histórias, e desenvolve, e escreve com mais facilidade, e faz redação com mais facilidade, compreende com uma facilidade aquela disciplina, aquela matéria. Tem aqueles outros que têm uma facilidade com os números, com as fórmulas, e a gente olha para aquilo, né? Quando a gente tá lá na infância, eu tô vendo e revivenciando isso agora com meu filho, que tem 9 anos, e a descoberta dele com aquilo que ele tem facilidade e com as coisas que ele tem mais dificuldades. E quanto tempo nós vivemos diante de uma educação que equiparava e igualava todas as crianças, e aquela comparação que é tão destrutiva. Eu ouvi muito isso e sei o quanto isso pesa até hoje para mim, a comparação. Porque fulano é ótimo, e se fulano é ótimo nisso, você também pode ser ótimo nisso. E se fulano conseguiu tirar 10 naquela matéria, naquela disciplina, você também pode. E assim, não trazendo aqui, não levando para esse lugar de que não seja possível para todos nós conquistarmos as nossas coisas e desenvolvermos habilidades em qualquer área, se assim a gente desejar. Eu não estou dizendo aqui e indo para um lugar de inaptidão para desenvolver habilidades que às vezes, num primeiro momento, não nos parecem ser familiares. Mas nesse lugar do quanto a comparação é ruim, porque cada um tem uma potência num lugar, né? Eu não sou tão bom e não tiro 10 nessa disciplina, mas eu sou muito bom em outra e tiro muitos 10 em outras. E quando a gente fica comparando, a gente olha para o que está vazio. Nós estamos olhando para aquele ser humano que tem tantas potências ali destacadas, e ao invés de consolidá-las e olhar para elas e trazê-las, né, positivá-las, nós olhamos para aquilo que está vazio, para aquilo que não é tão bom. E aí, a partir disso que começa lá na infância com essas comparações com os amigos, né? Ah, mas fulano sabe escrever, você não sabe. Mas fulano decorou e você não. Mas o caderno de fulano é assim, você é assado. E isso vai ficando na gente tão enraizado que nós vamos levando para a vida. E aí na vida adulta, nós olhamos, esquecemos de olhar para aquilo que nós temos de bom, ficamos presos naquilo que nós não temos, nas habilidades que nós não temos, e não conseguimos olhar para aquela que nós temos e desenvolvê-las. E muitas vezes passamos a vida tentando desenvolver e ser potentes em habilidades que talvez não sejam as nossas e que tá tudo bem não ser. E perdemos a chance de lapidar, de desenvolver as nossas maiores habilidades. E tudo começa lá, na infância, com essa comparação. E aí, nessa comparação, nós ficamos presos
neste lugar de olhar para o nosso vazio, para aquilo que a gente não tem e não olhamos para aquilo que nós temos de melhor. E aí nós temos medo de colocar aquilo que nós temos de melhor para fora por conta do julgamento, por conta do medo da culpa, porque a gente sabe que depois, se não der certo, nós seremos tomados por essa culpa que é tão destrutiva, que tira a nossa energia vital, que tira a nossa força, e esvaziamos. Quantas gente nós vemos sem força para caminhar e para enfrentar os desafios da vida, desnutridas, e que tem ali dentro muita potência, muito potencial, mas se perdeu. E se perdeu por isso, porque foi ensinado a ela olhar para o vazio, que não pode errar, que tem que ser perfeito, que tem que ter bons resultados. E nós ficamos aí, nesse lugar, acorrentados nesse lugar, caminhando entre medo, culpa, punição. E isso nos leva para onde? Quando nós estamos nesse circuito, e a proposta agora é a gente pensar em momentos desafiadores que nós já passamos na vida, e que ficamos presos nesse circuito, do medo, da culpa e da punição, para onde a gente foi? Nós conseguimos construir alguma coisa a partir deste ciclo? Enquanto nós estivemos tomados de medo, de culpa, e com essa punição e essa autopunição, a gente conseguiu sair do lugar? Ou o que nos move é olhar para aquilo que a gente tem de melhor, é olhar para aquilo que aconteceu e não deu certo e alimentar de forma positiva a nossa alma como algo que nos nutre e nos faz mais potentes, porque agora eu sei que aqui é um caminho que não deu certo, então eu já tenho algo a mais. Eu já tenho algo a mais, eu já sei que aqui não deu certo. Então eu tenho agora outras possibilidades para serem exploradas. Agregou. Aí eu tenho um olhar positivo e aí eu consigo caminhar. Aí as minhas potências, elas vêm. E aí eu me torno uma pessoa próspera, uma pessoa abundante, uma pessoa que consegue conquistar os seus objetivos e que consegue ter recursos internos para enfrentar também os desafios e as adversidades da vida, porque a vida é feita de desafios e de adversidades. A nossa vida é construída em cima de desafios e de adversidades. E quando a gente consegue olhar para isso de uma forma positiva, a vida já fica melhor. Porque faz parte, a gente passa a aceitar que faz parte e olhar para isso de uma forma positiva. A minha proposta aqui no nosso encontro de hoje é essa reflexão, para esse olhar assim, do quanto tudo isso se conecta. Medo, culpa, punição, o quanto isso, quando é levado para as crianças, traz consequências muito destrutivas para a vida adulta e para o ser humano que ela vai se transformar. E até para o desenvolvimento dela durante o período escolar, durante essa vida escolar. Porque quanto mais ela se sente segura, quanto mais ela está afastada da culpa, do medo, da punição, e mais ela está fortalecida pelo sentimento de pertencimento, pelo sentimento de acolhimento, pelo sentimento de cuidado. Quanto mais ela está abraçada e envolvida por um olhar humano e humanizado, mais ela se fortalece, mais é desenvolvido nela competências socioemocionais que serão
as grandes ferramentas para ela durante o percurso dela na vida escolar e depois na vida adulta. Quanto mais nutrida ela estiver desse acolhimento e desse olhar humanizado que traz esse sentimento de pertencimento, mais força ela tem e mais ela se desenvolve dentro da vida escolar também. As potências já começarão a aparecer ali, os talentos já começam a surgir ali. E aí, essa escola que abraça e consegue perceber esse talento, que consegue olhar para esse ser humano individualmente, claro que como força potente de um todo, mas um olhar para o indivíduo que ele é, para as peculiaridades que ele tem, por aquilo que ele carrega de potência e de fragilidade. E enaltecer essa potência. Porque a fragilidade já é a fragilidade, ela não precisa ser enaltecida. Mas as potências precisam, porque elas vão se tornando ainda mais potentes. E é por isso que o mundo é tão diverso e ele precisa da diversidade. Que mundo seria se só existissem médicos? Como seria o mundo se só existissem médicos? Como seria o mundo se só existissem atores? Como seria o mundo se só existissem artistas, cantores, escritores, advogados? Se só existisse um? Nós precisamos da diversidade. Para o todo funcionar, nós precisamos de cada um desses talentos específicos. E é isso, é esse olhar para a potência que existe naquele ser humano. Afastando medo, culpa e punição, porque isso é destrutivo. Não constrói nada de bom, destrói. Destrói a autoestima, destrói a força, destrói a segurança, destrói o amor próprio. Destrói o que nós temos que mais nos alimenta. Destrói a nossa confiança, a nossa coragem. E ficamos frágeis, completamente vulneráveis diante da vida e somos engolidos por ela, né? Então olha como é grande. Olha como se conecta, tudo se conecta e faz parte de um todo, né, que está conectado. Então essa é a proposta. Reflexão sobre medo, culpa e punição dentro de um contexto destrutivo e construtivo. Como é que a gente conduz as situações para que seja possível trabalhar com esses sentimentos e com essas necessidades que nos norteiam, de forma a nos tornarmos mais potentes, mais saudáveis e construirmos assim essa sociedade mais pacífica e mais forte, né? É isso que eu deixo aqui para vocês hoje, nesse encontro, que é sempre tão gostoso. Para todo mundo que estiver com a gente, esteve hoje, meu muito obrigado, meu bom dia, boa tarde, boa noite, e que eu possa ter levado uma sementinha para cada um de vocês de reflexão que venha a dar muitos bons frutos, porque essa é a proposta desses nossos encontros aqui. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco. Uma excelente semana, uma excelente quarta-feira e uma excelente semana para todos vocês. Tchau, tchau.